Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Depois de 11 rodadas, a Série B chegou em um momento crucial para o movimento de jogadores dentro da própria competição. Esse ano, o regulamento do Campeonato Brasileiro permite que um jogador possa fazer até 12 partidas em um clube e ainda ser transferido dentro da mesma competição para uma outra equipe. Esse limite era 6 jogos, o sétimo já impedia a negociação. Agora são 12 jogos. Não pode fazer o 13º. Então, nessa semana que antecede a 12ª rodada, a gente preparou uma lista com indicações de reforços, meio que pensando nas equipes principais, nas equipes que têm maior poder de investimento, com essas equipes olhando para a parte mais de baixo da classificação. Nem todos os jogadores são desse perfil. Também puxamos jogadores que não estão sendo aproveitados, até mesmo nos elencos das principais equipes. A gente vai listando aqui essa possibilidade final de negociação para alguns jogadores. Importante deixar claro que quem montou quase que toda essa lista foi Cauê Diniz, que é o nosso especialista em jogadores e mercado, mas não conseguimos juntar nossas agendas para que Cauê participasse do programa. Tanto que a gente já estava até prevista essa gravação 1-2 semanas atrás, mas agora chegou no limite, então a gente precisou fazer sem Cauê. E só para mostrar que essa lista ela é interessante, ela é importante, do dia que Cauê fez a lista para cá, 2 jogadores já foram contratados para a Série A, Lucas. Podíamos até começar por esses 2 nomes, tá? Jogadores que Cauê colocou dentro da lista como opções da Série B para reforçar a própria Série B, mas eles foram identificados por equipes da Série A e a gente já retirou da lista. Esses 2 nomes, Lucas, para a gente abrir, de reforços, abre aspas, já perdidos pelos protagonistas da B. São dois jogadores. O primeiro é Baldini, zagueiro do Avaí, que o Atlético Paranaense puxou ele, contratou ele. O Avaí vendeu porque está precisando de dinheiro. O Avaí está numa situação muito crítica financeira. Inicialmente, Baldini vai para o sub... Ele tem 19 anos só. Inicialmente, ele se integra ao sub-20 do Atlético Paranaense. Mas com certeza o Atlético viu ali um potencial de um zagueiro que vai estourar, vai evoluir. Então já puxou. Baldini inclusive já está integrado ao Atlético Paranaense. E o outro é o lateral Paulinho do América Mineiro, que já tem um pré-contrato assinado com o Vasco para ir defender o Vasco na Série A, né? Um jogador que tinha um contrato perto do fim, o Vasco conseguiu já amarrar para levar ele para casa. Vamos dizer então, assim. são indicações importantes, Atos, mas que nem todas são de um perfil acessível. A gente vai mostrar isso ao longo da lista, mas pode falar, Atos. Eu achei interessante o Atlético Paranaense tirar o jogador, né, da competição, né, o perfil, 19 anos, muito jovem, porque às vezes os clubes, a gente já falou sobre isso aqui já, às vezes os clubes maiores do eixo, que tem uma base forte, não querem estar emprestando jogadores com 19 anos para uma Série B, por exemplo. Sim. Ou eles esperam o jogador estourar a idade, porque aí não tem mais solução, então eles tentam dar essa rodagem, mas quando o jogador tem idade de base, eles preferem deixar lá, rodando categoria de base ainda, eles confiam mais deixar o jogador mais próximo. Mas quando o cara já é profissional, o cara já está trabalhando no profissional... Que é o caso de Baldini, né? Eu acho que é um outro caso, e eu fico curioso para saber por que o Atlético Paranaense prefere tirar o jogador da competição, porque ele poderia ficar
deixando o jogador ganhar cancha, ganhar rodagem, mas ele preferiu tirar. E curioso para saber se de fato ele vai ser usado só no sub-20, tá? Baldini, primeiro ano de profissional. Ano passado ele pegou relação em alguns, pelo que tô vendo aqui no gol, né? Claro. Nosso pai, o gol, então ele conseguiu pegar a relação em alguns jogos no Avaí. E esse ano é o primeiro ano efetivo dele no profissional. O primeiro jogo dele no profissional foi esse ano. Ele tem 22 jogos esse ano como profissional. E aí o Atlético pegou e inicialmente para integrar o elenco sub-20, né? Perfeito. Então a gente vai abrir a lista agora. Contrato até 2030, tá? O Atlético assinou. Então, assim, é um investimento que o Atlético fez e botou um contrato longo porque vislumbra ali alguma coisa. A gente vai começar a lista por uma posição que é a mais difícil de você identificar jogadores pela característica da posição de goleiro e muito porque também são poucos clubes que têm uma necessidade tão gritante, tão latente por um goleiro nessa janela, tá? Só temos um nome na lista, que é Léo Aragão, goleiro titular absoluto do Avaí. Titular nos 11 jogos, jogou todas as partidas. Um goleiro emprestado pelo Cruzeiro, tá? Um goleiro de 24 anos, que veio justamente ter rodagem no Avaí. Vem tendo essa rodagem. Chegou até a fazer 8 partidas no Cruzeiro ano passado. E o Avaí começa fazendo uma boa Série B, mas vai perdendo força, já é uma equipe hoje do contexto próximo da zona de rebaixamento. É um nome interessante, é um nome bem interessante. Mas eu não vejo o Ceará, por exemplo, que talvez seja dos clubes, abre aspas, principais com maior potencial financeiro, eu não vejo o Ceará fazendo um movimento tão urgente e tão desesperado para dizer: Léo, só joga mais um jogo aí que vamos oferecer um contrato, vamos trazer você para cá, porque o Ceará tem essa demanda de goleiro. Não dá para confiar em Bruno, Richard se machuca muito. É quem mais tem, né? Para titular, inclusive. Isso. O Náutico tem a demanda para o reserva, mas o Ceará tem para o titular. O Ceará tem essa demanda. Por exemplo, vamos lá. Ceará e Náutico são os que têm demanda. Sim. Fortaleza não tem demanda, Sport não tem demanda. Goiás não tem. O Ceará, 2 passos à frente do Náutico. Isso, porque precisa para titular. Isso. Os dois têm, mas em prateleiras diferentes. O Ceará é um negócio mais urgente. Aí vamos começar pelo Náutico. O Náutico não vai atrás desse cara, porque o Náutico, para trazer um goleiro, ou é um cara um nível um pouco mais baixo do que o que o Léo Aragão tem tido. Isso. Os goleiros de terceira divisão para ser reserva. Você vem para ser reserva de Muriel, ou é um cara muito grande para ser titular e tirar Muriel. Isso. Que você não vai encontrar. Isso. O Ceará, não. O Ceará pode chegar para um Léo Aragão da vida e oferecer, o cara ser titular do Ceará ou titular do Avaí. Com todo o Ceará é o único que você poderia pensar nesse movimento. Ainda mais porque eu considero que o nome do treinador do Avaí era o nome que o Ceará deveria levar em conta nesse momento em que o Ceará vai ter dificuldade para trazer o substituto de Mozart. E é emprestado pelo Cruzeiro, negociação com o Cruzeiro diretamente. Obviamente que o Avaí deve ter alguma cláusula no contrato e tal, mas assim, não é uma coisa de clube para clube, né? Não é tirar Léo Aragão do Avaí, é tirar pelo Cruzeiro, via Cruzeiro. Essa lista tinha um outro nome quando o Cauê montou, que era o de Jordi, goleiro titular do Novo Horizontino. Mas nós fizemos essa edição porque de quando o Cauê fez a lista para cá, por que Cauê colocou o Jordi na lista? Porque o Jordi não estava jogando. Ele agora fez 3 partidas já. Ele ganha posição. Foi até muito bem no último jogo contra o São Bernardo. E Jordi, a gente optou por tirar porque aí você não tem esse movimento. O Ceará não vai fazer um movimento para tirar o goleiro do Novo Horizontino que está 6 posições à frente do Ceará. E Atos já alertou aqui em outros programas o quanto o Novo Horizontino, o quanto São Bernardo tem feito investimento alto nos jogadores, pagam folhas altas, né? O próprio Botafogo de Ribeirão Preto também entra nesse contexto, né, Atos, de jogadores que recebem um salário alto e em dia. E não só no time titular, tá? Porque às vezes você pode fazer até um esforço ali para ter uns jogadores que recebam um salário um pouco mais alto no time titular, mas esses times que você acabou de citar, você vai encontrar peças no banco ganhando ali R$150 mil, tá? Então, é top folha da Série B, são times que têm um investimento. Mas em relação ao Náutico com goleiro, Fred, eu confesso que isso é uma demanda mais minha, tá? Eu sou muito preocupado com a questão de ter uma opção para Muriel. Já tive, lá no ano passado, no final do ano passado, eu tinha
a preocupação com a posição titular do Náutico. Tá? Mas Muriel faz um até campeonato bom. Exatamente. Mas Mas é a lacuna de se precisar, né? Exato. Exato. Lá atrás era mais O uma. reserva, uma quando a gente viu no Pernambucano, o estilo dele assusta um pouco. Ele É um até belo passou, ele até passou meio ileso ali quando precisou dele nos jogos contra o Santa, mas acho estranho. Ileso em situação cabal de não ter tomado gol. Isso, mas exatamente. Teve deu margem umas margens. para tomar alguns. Inclusive, o próprio jogo, a semifinal contra o Santa Cruz, que o Náutico ganhou o primeiro jogo de 1-0 e o segundo de 2-0. É 3-0 no somado, mas se teve alguma pitada, foi o próprio Guruseaga que deu. Ele que enfrentou o Santa Cruz praticamente os 2 jogos, porque Muriel tinha saído no primeiro tempo da primeira partida. Mas é uma preocupação mais minha, tá, Fred? Porque a minha leitura que eu faço é a seguinte, Fred. Imagina que o Náutico é líder do campeonato e, de repente, perde Muriel. A sensação que vai dar é que, entre os dois, o Náutico não chega. Imagina que o Náutico é 4º lugar e perde Muriel. A sensação que vai dar é o Náutico não pega nem playoff. Digamos que o Náutico seja 15º lugar. Perde Muriel, a sensação é você vem aí. Eu acho muito risco para não ter pelo menos uma opção que você nutra um pouco de esperança que possa ser um bom goleiro. Porque hoje, como o Arthur, que é um dos goleiros que o Náutico tem como opção, ele não passou nem à frente do Guruseaga. O Guruseaga é, de fato, o goleiro reserva hoje. Então, já mostra que o Arthur parece não ter um potencial para poder assumir, porventura, o gol do Náutico. Então, isso que me dá preocupação. Mas, pelas informações que eu venho tendo, colhendo aqui e ali, parece que goleiro não está à vista, não. Pelo menos nesse primeiro momento. Veja, Atos levantou deixou a orelha em pé aqui. Porque, assim, acho que a situação é parecida com a do Sport em relação ao goleiro. A diferença é gritante de Thiago Couto para Raus. Então, assim, o Sport também não tem um step. Não. Porque Adriano não é opção. Mas não foi bem. Quando mas não tem ido pro banco, entendeu? Não tem ido. Não tem ido pro banco. Então, assim, ele não vai passar Raus. Aparentemente não vai passar Raus. É porque Raus parece ter uma característica ali de liderança. Todo vídeo de bastidor, ele que puxa, ele que fala. Eu acho que a idade, ele que comemora. talvez a idade de Muriel Preocupe mais. De ter uma lesão. Mas lesões acontecem. Não, mas eu entendo o que você está falando. Veja, o Sport também tem tem a esse mesma problema. lacuna aí. A questão é que talvez Muriel, pela idade, talvez seja um jogador mais suscetível mais dentro dessa mesma lógica. Se o Sport perder o goleiro, mas não tá diferente do Náutico, na minha opinião, não, viu? Eu acho que está. Veja, eu acho que Raus é mais goleiro do que o Guruseaga. Veja. Raus jogou uma Série B inteira ano passado. É mais goleiro do que o Guruseaga, como você mesmo falou, jogou a Série B menos. Sim. Nesse momento ele tá na Série B mais. E das últimas vezes que foi acionado sempre foi... Mas, Cássio, o goleiro do Náutico, eu não sei se jogaria uma Série C aqui. Eu só acho que Atos botou um canhão de luz assim sobre o Náutico tem um problema, mas é do reserva, tanto que ele falou, é uma coisa mais minha. Eu acho que o Sport também deveria pensar nisso. Não, eu até concordo. Veja só, não tô discordando por completo, não. Mas não acho... Na comparação Raus e Guruseaga, Raus é melhor. Raus é melhor. Mas não suficiente. Se tiver oportunidade. Mas não suficiente. Mas se tiver oportunidade, o Náutico pega um goleiro. Acho que o Sport também, nessa janela, deveria... Falados. Eu entendo a preocupação de vocês, eu acho muito válido, por sinal, até porque o Raus no Sport não se ouve bem. Mas veja, Raus já jogou no Náutico, eu lembro da contratação de Raus, eu fiz todos os alertas aqui, que é um jogador ainda cru, um goleiro amadurece muito tarde, mas a diferença de Raus para Guruseaga é como se Raus fosse Donnarumma, sabe? Isso eu concordo. Guruseaga é muito estranho. É um elemento estranho dentro do elenco do Náutico. Ele é abaixo, não tem nenhum reserva em nenhuma posição do nível de Guruseaga, não tem. Tá? O Sport tem alguns reservas no nível de Raus. O Sport tem reservas no nível de Raus. Reservas que você olha assim e diz, ih, rapaz, esse cara aqui não sei se seria titular em nenhum time da Série B. Mas tem uma diferença grande, eu concordo. Vamos para as laterais, tá? Porque a lista de Cauê traz nomes
até interessantes, mas eu acho que todos muito difíceis de você fazer um avanço dentro da Série B. Vamos começar pelos laterais que jogam pela direita, os laterais direitos. O William Lepo, né, que tem 8 jogos no Criciúma. Hereda, 9 jogos, titular do CRB. Tá? Um jogador valorizado dentro do CRB. Difícil você imaginar uma ação de mercado aqui. Rodrigo Ferreira, do São Bernardo, já com 11 jogos no limite extremo, muito próximo de romper a barreira dos 13. E Elias, jogador revelado do Sport, que hoje joga no Vila Nova e já tem 9 jogos. Os 4 aqui têm um número alto de jogos, tá? Lepo não é firmado como titular. Não, ele não é Criciúma. titular. Ele não é Ele foi titular no último jogo. Sim. Entra bastante, né? Que Por esses exemplo, números aqui não são de jogos como Isso. ele titular, jogos que ele entrou, né? Por exemplo, ele entrou nas rodadas 6, 7, 8, 9, 10 e na 11 ele foi titular, na última. Talvez por alguma questão Sim. de... Não sei se a partir de agora a gente vai ver se ganhou posição ou não, ou se por E tem questão mais de... uma opção ali, né, Lucas? Só para contextualizar mais ainda a questão de William Lepo, é porque, em tese, o titular é Massinho, Isso. mas o Eduardo Batista utiliza até o Vagninho ali naquela posição, É. que não é lateral, é um ala, né? No Porque time Eduardo do joga com Eduardo 3 zagueiros, né? exatamente, é um ala. É um nome que eu gosto, tá? Eu também. Eu já quis, assim, depois dali do Vitória, quando foi pro Goiás. Esteve no horizonte do Sport quando Thiago Couto estava encaminhado para seguir no Vitória. Esteve no horizonte do Sport, mas acabou indo muito rápido. Foi. Antes do Sport arrumar a casa aqui, de chegar a Ítalo, tudo, ele já tinha ido pro Criciúma e aí tirou até a ação de Ítalo. Mas estava no horizonte do Sport ter o William Lepo, tá? Hereda eu acho inviável. O Ceará o Ceará hoje tem demanda de lateral direito também. Talvez a gente passe. O Ceará vai ter demanda vai de tudo. ser o Ceará sendo citado aqui muitas vezes. O Náutico tem 3. Talvez até coubesse, Atos, Verdade. colocar um jogador do Náutico aqui para que Verdade. outros pudessem tirar do Náutico, né? Verdade. Nesse momento, quem seria o jogador que Mais o Náutico vulnerável. abriria mão? Eu Dos acho que 3. o Tem Náutico- Arnaldo, eu tem. Matheus Ribeiro e Reginaldo. Que é quem vem acho jogando que o mais, Náutico- né? Eu acho que o Náutico não vai se desfazer de nenhum dos 3, Fred. Primeiro porque Arnaldo é muito barato. Arnaldo é um cara que... Hélio já falou sobre isso. É um cara que ele rapidamente entendeu a concepção de trabalho de Hélio e ele faz esse trabalho de passar muito para os jogadores. Então é um cara importante no grupo, é barato, quando aciona, ele não é um cara que compromete, não perde jogo porque Arnaldo joga. E o Matheus Ribeiro faz as 2 laterais. Eu acho que o lateral do Náutico, na verdade, que teria mais uma abertura para uma saída seria Yuri, que perdeu muito espaço com o Hélio dos Anjos. Mas E tu não acha é a primeira vez. Que seria um. Isso aconteceu agora, depois do Clássico, não é a primeira vez que em entrevistas coletivas Hélio fala mal de Yuri. Não cita o nome do jogador, mas dá a entender que está se referindo a ele. Me surpreende esse nome de Yuri aí, sendo colocado meio que como opção, tá? Na lateral esquerda, Gabriel Feliciano, do Operário, 7 jogos. Igor do Vila Nova, 10 jogos. Acho muito difícil de se tirar. E aqui tem um bom nome. Patrick Bray, tá? Do Botafogo de São Paulo. Gosto 9 também. jogos já disputados. Foi titular do Novo Horizontino em 2025. Me surpreende não sair desse mercado, que é Botafogo, Novo Horizontino, Isso. é sempre por aí. Aqui, Água Santa. Lembrando que o Botafogo, apesar da situação, bota dinheiro. Viu? Bota dinheiro, como o Atos disse, né? Os últimos clubes dele, Água Santa, Botafogo, Grêmio Novo Horizontino e voltou pro Botafogo. É esse mercadinho aí. Tem bola pra mais. Ele é melhor do que Nicolas do Goiás. Ele é melhor do jogador do que Nicolas, lateral do Goiás, que estava no Ceará no passado. Patrick Bray é um jogador que toda a carreira dele, assim, eu tive enormes ressalvas a ele, assim. Não gosto do jogador. Agora, eu vou dizer o que eu vi ele jogando contra o Náutico. Ele foi o melhor jogador em campo. Indiscutivelmente. Ele dominou, assim, e não só na posição do lateral, tá? Ele dominou o jogo, porque ele aparecia em todos os locais da partida. Talvez o jogador se reinventou, não sei. Eu tinha uma imagem negativa, mas confesso que eu fiquei impressionado como ele foi o cara do jogo. Eu acho que Patrick Bray era um ótimo nome. É um nome. Agora é titular. É titular. Esse é titular, assim, incontestável. Incontestável, absoluto. É um jogador que
esse talvez seja a essência dessa lista. Patrick Bray é a essência dessa lista. É um cara que hoje está jogando o suficiente para virar um titular de um Fortaleza que precisa, tá? De um Ceará que Fernando não se firma, E o Náutico? de um Náutico que nessa, acabou nessa que lacuna ter de Yuri. essa lacuna de Yuri. Como eu falei, para mim é melhor que Nicolas, do Goiás. Eu gosto do jogador. Teria vaga nos times que vão brigar pelo acesso. É diferente. Em basicamente todos. Ah. Agora, o peso tá num time de baixo. Tá um time que já não vai mais para canto nenhum do campeonato, vai brigar pela Mas permanência. paga bem. Mas paga bem é e tem titular. estabilidade. Diferente de Lepo, por exemplo, que não é titular. Então, o poder de convencimento num não titular, e é a mesma coisa do Léo Aragão. Também não é do Criciúma. Sim. Ele é do Vitória, tá emprestado Sim. ao Criciúma, então o caminho acaba talvez sendo mais fácil. Patrick Bray não, é Botafogo mesmo e tal, titular do time, paga bem. É um negócio bem difícil. Agora, era um nome que eu acho que quem conseguir tirar, manda bem. Se eu fosse apostar, eu diria que não sai não, viu? Eu também acho que não. Difícil. A turma lá do Botafogo, assim... Renovaram, no auge da crise, renovaram com o Tencate. Eu digo isso porque eu consegui acompanhar um pouco o bastidor, Fred, da negociação do Náutico com o Rafael Gava. Sim, que está nessa foi lista. Contratado pelo Botafogo. Foi contratado pelo Botafogo, assim, é impressionante como os caras lá são fortes, sabe? Aí mete contrato de 2 anos, dá tranquilidade pro jogador, dá luvas, comissão pro empresário. É um time que é muito sólido naquilo que eles estão programados a fazer, a ser nesse momento. É tipo uma SAF, tá? Botafogo é tipo uma SAF. Vamos avançar então para os zagueiros, que tem 2 nomes que eu gosto. Né? O primeiro nome é o que eu acho mais interessante e possível. Tá? E surpreendente de estar onde está. Exatamente. João Basso, tá? O zagueiro foi do Santos, né? Tem um histórico importante. Já fez 10 jogos, tá indo pro limite, mas tá num time que não vai muito Detalhe, para lugar algum. Com desempenho. Ótimo desempenho. Com o desempenho que o defensivo que o Cuiabá tem, assim, Veja, ele é uma oportunidade, ok. Mas não parece estar... Porque a gente tá citando bastante o Botafogo de Ribeirão Preto, a questão da parte econômica. Mas é um clube, vendo pelo lado do jogador, é um clube que tá ali mal no campeonato. O Cuiabá, ele, embora só esteja uma posição acima do Botafogo, mas já parou de perder. Sim. Então, assim, é um time que ainda pode disputar o campeonato, talvez de forma melhor. Eu acho que... E ainda tem desse limite, 10 jogos assim. Você tem mais 2 rodadas, ele pode jogar mais 2 rodadas. Você tem que agir agora. Detalhe, essa data FIFA tá ajudando porque aumenta esse tempo. Né? Tem um detalhe no Cuiabá que é o presidente do Cuiabá. Não é um cara fácil de lidar. Sim. É um cara que a negociação com ele é muito difícil, arrastada, faca no pescoço. Então, assim, não é um negócio. Quando aparece aqui sem registro, Lucas, é porque a gente não conseguiu identificar, né? O tempo de contrato, né? Tá. Mas pertence ao Cuiabá. O contrato dele com o Santos acabou ele virou um atleta livre, o Cuiabá pegou. Ótima. Eu acho que no passado a CBF dizia exatamente quando acabava o contrato. Hoje só diz que entrou no bid e pronto. Foi um ótimo movimento do Cuiabá. É um cara que poderia estar em outros clubes da Série B. Hoje, eu diria que esse é um jogador que caberia em todos de cima. Caberia. Porque um zagueiro a mais, quem é que não queria? Total. Um zagueiro experiente, um zagueiro comprovado que tá bem. Porque uma coisa é você pegar o currículo, outra é você pegar o currículo e somar com a temporada. Ele tá saudável, ele tá em plena condição física e tá jogando bem. Ele é um dos responsáveis pela melhor defesa do campeonato. Então aqui é para chegar um Sport e dizer, vem aqui, vamos pro elenco para você voltar para a Série A ano que vem. Pro Fortaleza chegar e dizer, o Fortaleza joga com 3 zagueiros, tem demanda o tempo todo. De 6. De zagueiro. Usa Ronald de zagueiro. João Basso cabe em absolutamente todos os times de cima. O salário cabe, o problema vai ser o nó contratual com o Cuiabá. Eu só chamo a atenção, Fred, que joga muito dentro da própria área, tá? Não que isso vá dizer que ele vai descartar ele como um zagueiro interessante. Mas é porque o Cuiabá joga muito dentro da própria área. Sim. E zagueiro que espana é uma coisa. Zagueiro que precisa compor de outras formas, precisa de velocidade, precisa de armar o jogo, aí já é outra situação. Não estou dizendo que se encaixa
no João Basso. Eu tô dizendo que o Cuiabá joga muito dentro da própria área. A gente podia entregar ao Cuiabá um zagueiro que joga espana. Abraão pro João Abraão, Basso. Big Abra. E não se fala mais nisso. Eu sempre lembro de Maidana. A turma, às vezes, tem referência a Maidana quando jogou no Sport. Ele foi muito bem na Série A, mas era um zagueiro de espanar. Era um zagueiro Sim, que ficava na área o tempo E todo. de bater pênalti, né? Cabeceava na E frente. fazer às TBR vezes. também era um poste, Aqui, né? ó. Assim, na bola aérea, não é só espanar. Na bola aérea ele tinha um... Mas de certa forma, espanar com a cabeça, né? Não, acho que também. espanar geralmente é... Mas acho que Atos Não, tá mas dizendo as duas eu coisas. quis ali. jogar Não, mas tudo. tudo bem. Pelo menos eu entendo esse espanar. O cara dá um chutão pra qualquer lado. Mas Atos tá dizendo que é cortar a bola dentro da área. Certo. É um cara que é efetivo ali dentro da área. Pra dar um toque, né? Mas então é bom trazer essa parte, porque eu acho que ali era uma qualidade que o jogo... Ele era... Não, eu acho um bom. Eram, obviamente, um bom. Caiu depois e tal, mas Isso. tudo caiu ali. Henry do CRB, um zagueiro muito promissor do Palmeiras, que se machucou. Cauê Esse bate, nesse, construtor, né? Cauê bate nesse nome desde o começo do ano, mas eu não acho que é um jogador pra se tirar no meio do campeonato. Difícil demais. Do lado do time. É, É. mesmo situação. É difícil você É chegar igual no a CRB. e Hereda. tirar. O CRB é um time protegido. O cara vai olhar assim, o até o CRB fim não de demitiu o 27. treinador. O cara É. vai ir para um projeto que sabe-se lá qual é a estabilidade que vai ter para trabalhar e tal. Mas, obviamente, é também um nome muito bom de Henry. Esse é um nome pra você guardar e até mesmo se você subir, cogitar, pegar É. aqui pra montar. Não pra ser 48, titular. 48 jogos no ano passado. Tá recuperado fisicamente. É. Tá recuperado, que era uma preocupação que se tinha. Tá? Também não entendi aqui a inclusão de Luizão, zagueiro do Goiás, tá? Emprestado pelo Santos. Não sei se perdeu tração em relação a ser titular no time de Daniel Paulista. Eu acho que é isso. Tá? Deixa eu dar uma Porque ele era uma referência ali no começo do ano. Eu acho um ótimo reforço. Né? Ó, ele virou banco. Virou banco, né? Virou banco. Nos últimos jogos aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 6 jogos ele só jogou um. Jogou contra o Botafogo. Ele jogou até a rodada 6. Aí na 7, banco e não entrou. Na 8, banco e não entrou. Aí na Copa do Brasil, banco e não entrou. Na rodada 9, ele jogou titular. Na 10 e na 11, banco e não entrou. Então, assim, virou banco do time. Virou reserva. Virou reserva. Ramon virou titular, né? Eu acho um nome muito Construção, tá? interessante. Construção. É. É por isso que eu tô aqui pontuando sobre característica, porque é importante, tá? Ele sai por não construir, né? Construção, Ramon vai construir mais, tá? Assim, você pode ter 1000 ressalvas a Ramon como Eu nem tenho tantas, não, um tá? zagueiro. Como um zagueiro completo, mas constrói. Se você colocar a bola no pé, ele vai entregar a bola no último terço no pé do meia. E o time precisa disso, ainda mais o time do Daniel Paulista, que é um time que tenta propor. É a característica do time do Goiás. Mas acha viável para uma negociação? Não sei, é tudo muito difícil. Na verdade, qualquer nome que a gente falar aqui, do mais fácil ao mais difícil, É difícil. é difícil. É difícil, né? Mas tem nome que já tem algumas coisas aí, tá? Durante essa lista aqui, tem nomes que já foram identificados e já existem algumas possibilidades. Carlinhos é um cara que o Náutico contava, o Novo Sonho de Horizontino. Guilherme dos Anjos. Novo Horizontino, que fez um ótimo paulista, no embalo daquele ótimo paulista. Ele foi, né? Ele acabou optando E é pelo titular. Novo Horizontino e não pelo Fred. Noroeste. Não acho muito acessível, não, esse nome aqui, Atos. Começa fora do time, tá? Sim. Depois ele entra no time titular e hoje ele é titular do Novo Horizontino. Detalhe, Novo Titular nos Horizontino últimos pagou 5 caro por ele. jogos. Nos últimos 5 jogos ele foi titular. Acho inviável e o Novo- aqui. O Novo Horizontino pagou 500 mil para ter Carlinhos aí no time, tá? Eu acho inviável. Acho um jogador que, como foi falado, virou titular, firmado e não vejo como sair, tá? Beleze, do Atlético, muito perto já do limite também. Bom jogador, Atos. Não, além de ser bom jogador, ele é meu. Veja só. Porque, perdão, lá no TimbuCast, tem João também que gosta dessa parte de analisar jogador e tal, e a gente possui ali uma assinatura de uma das plataformas mais conhecidas aí do mercado, que todos os clubes usam, caríssimo por sinal, que chama Wise Scouts. E há 2 anos atrás, a gente ali dando brincando de clube de futebol, né, tentando procurar ali um zagueiro pro Náutico na época, na Série C, a gente achou o Beleze, que ainda não tinha jogado no profissional do Atlético Paranaense, tá?
E a gente identificou esse jogador em junho de 24, eu acho que é isso. Aí acontece que 2 meses depois ele entra no time titular do Atlético Paranaense na Série A, faz bons jogos, tá? E hoje ele tá, acho que é emprestado, tá sem registros ali do contrato, mas eu acho que ele tá emprestado pelo Atlético Paranaense Não. ao Atlético. Não tá? Não tá. Acho que foi fim de contrato com o Atlético e o Atlético Me pegou. surpreende. Mas é um ótimo jogador, é um jogador que tem velocidade. Eu diria que é o Aju destro, tá? O Aju é destro. É porque ele joga pelo lado esquerdo. Aju é destro ou canhoto? Aju é destro. Aju é destro. Mas Aju joga mais pelo lado esquerdo, né? Ele é o Aju que joga pelo lado direito. Ele trabalha em construção, ele tem altura, tá? Ele é um zagueiro rápido, zagueiro muito interessante. Quando ele foi pro Atlético, eu fiquei muito surpreso, porque foi uma oportunidade aí que, pô, ele caberia em vários times da Série B. O contrato dele acabaria em maio no Atlético e, como não ia ser utilizado, o Atlético liberou para ele procurar novos clubes e rescindiu. E, obviamente, quando apareceu o Atlético, o Atlético liberou para que ele fosse, né? Não botou ele na rua para ele procurar. Deixou ele com um contrato procurando, apareceu o Atlético, liberou e ele assinou com o Atlético. Aí não tem registro de contrato. E quanto tempo foi essa assinatura? Foi 5 anos, 3 anos? No limite, tá? Para se alguém quiser fazer essa intervenção aí, já é um jogador com 10 jogos, ou seja, só pode fazer mais 3 partidas pelo Atlético. Vamos para os volantes. A gente começa com o Zé Ricardo, que desde o começo da Série B, a gente aponta como um jogador que destoa do perfil do Avaí. É um jogador bem mais interessante, com muito mais mercado do que grande parte do elenco do Avaí, tá? Fez 9 partidas. E aqui a gente acrescenta... Titular e capitão, tá? Não, dono do time do Isso, Avaí. isso. Mas aqui a gente acrescenta que o Avaí caiu muito de rendimento. Aquele Avaí do começo, que sonhava em fazer uma Série B, quem sabe ali, brigando por 8º, 7º, sonhando com 6º lugar, se sustentando, aquele Avaí meio que já... a carruagem já voltou a ser abóbora. E talvez crie uma frustração grande para um jogador que tem mercado em cima. Zé Ricardo não é achado de lista. Zé Ricardo não é Beleze que Atos está aí, batendo no peito e identificou ele numa Série C. Zé Ricardo é um jogador que qualquer um do pelotão de cima, se trouxesse, seria identificado como um bom reforço. Agora, Fred deu uma bela de uma secada de Zé Ricardo. Teve um raio-x que Fred fez vários elogios a Zé Ricardo. Na outra rodada, Zé Ricardo me entrega um gol da derrota do Avaí na frente da área. Ficou meio vexatório. Mas concordo, ele é dono do time. Ele é aquele volante. Eu não sei se eu devo falar isso, porque a turma às vezes tem uma dificuldade de entender que é só uma comparação. Mas ele vai lembrar É o Pirlo, Náutico né? da Europa, Europeu. é o Náutico do futebol europeu. Não, é o volante europeu, acabo Não, de dizer. E O também. Atletiba... Lá vai eu pra Europa. Ele vai parecer Pirlo, né? O Porque aquele cabelo, cara né? O cabelo, organizador. né? O cabelo. O cabelo também ajuda. Mas é o cara organizador, sabe? É o cara Cabeça que vai... erguida o tempo todo. Ele vai voltar entre os zagueiros, pegar essa bola, ele vai tentar conduzir, ele vai tentar dar ritmo de jogo. E é uma posição, na verdade, mais do que uma posição, é uma característica que muitos times, às vezes, estão precisando. Isso. Está precisando de um cara assim, para dar uma organização maior no meio campo. Uma notícia sobre o Zé Ricardo, ele não jogou a última partida da Série B, não vai jogar, enfim, tá com uma lesãozinha, então talvez ele demore aí a fazer o 10º, 11º e o 12º. Então, Já recebeu o aviso. talvez. Já chegou o aviso, Agora, né? tem um perfil de jogador que ia se interessar por uma propostazinha, Acho tá? que sim, acho que sim. Sim, acho que sim. Pegar 2 anos de contrato, Total, sabe? total. Então, tem alguma chance de Série A. Ele tá acima do time. Tá muito acima do Muito time e o acima. time desencantou. E é isso que eu tô Isso, falando. Se o time tivesse sustentando o encanto das primeiras Isso, rodadas, exatamente. o time desencantou. E já tá de novo, assim, não é a primeira temporada, sabe? Não tá pagando salário, minha É, gente. Também é. corre. Assim, paga. Não sei exatamente se não tá pagando, mas tem crise. Não, liberou tem, o Bruno Baldini que a gente falou porque precisa de dinheiro, pô. Exatamente. E o contrato acaba no final do ano, Fim que do também ano, deixa ele exatamente. muito frágil. Não, a partir de agora já É. pode ter pré-contrato. Isso. Raul, jogador muito conhecido também, do Cuiabá, já tá no limite ali, né? Com 11 jogos emprestado pelo Atlético Paranaense. Outro jogador que o Cuiabá foi bem Foi.
Foi. na identificação, assim como o zagueiro Basso, ele foi bem em relação a Raul. Difícil de ser tirado, difícil. mas também caberia, tá? Também é um jogador útil. Prefiro o Zé Ricardo. Também. Prefiro o Zé Ricardo, mas acho que Raul caberia. João Vieira, do Vila Nova, tá? E Jean Cabeças, do Atlético, né? Jogador colombiano, já muito próximo do teto também. Aqui Cauê separou mais primeiros volantes, tá? Nessa lista que a gente tá vendo. São jogadores que atuam mais como primeiro volante. E tem indicações interessantes aí. Tem. Mas acho que Zé Ricardo é um alvo natural. Tá? E Raul também seria, mas acho que já está muito no limite aí. E como já se falou aqui, o Cuiabá é um time organizado, não é tão fácil Não é chegar fácil. e fazer um convencimento de saída. Segundo volante, a lista é muito grande, tá? E tem um jogador que é óbvio que estaria nessa lista, até pelo o altíssimo número de gols Morelli. que está fazendo no campeonato, que é Morelli, né? Botafogo de São Paulo. Já tem difícil. 10 jogos. Jogador que era completamente desvalorizado. Morelli, assim, é um caso que eu teria algum receio, tá? Porque é uma fotografia desse ano. É uma fotografia desse momento. Teve um momento, Atos, não sei se foi algum raio-x ou se foi no pós-jogo de Esporte Náutico, não sei se você estava presente, que eu estava citando 2 entrevistas de Hélio sobre, acho que foi, na verdade, uma entrevista de Hélio antes do jogo sobre a qualidade dos jogadores do esporte, né? Citando. E aí, quando ele ia elogiar Perotti, ele mudava um pouquinho, ele fazia o que o Perotti tá fazendo esse ano. Tipo, Barleta ele elogiava, Castilho ele elogiava e Perotti ele puxava pro recorte de Perotti no esporte. Como se ele não achasse que o Perotti que ele tinha visualizado na Chape fosse entregar isso tudo. Eu até lembrei que o Náutico cogitou Perotti também, né? Veja, ninguém imaginava, né? Porque a fase É. que o Perrota tá agora é de. A lista da seleção tá fechada. Se não tiver. Mas sim, foi um nome que estava lá no Náutico, mas aprovado por ele, tá? Para o nível que chegou de negociação, totalmente aprovado por Hélio. E ele gosta do jogador, sim. E Morelli é aquilo. Como é que você vai dizer que não é um bom nome o artilheiro do campeonato? Não, Volante. Bom nome. Como é que você vai dizer que Pisando não na é? área, É. box to box. Mas A veja, artilharia começou ali arrancando e continua sendo artilheira, junto com É. Mikael e Barleta, mas volante, os outros são atacantes. não, né? sim, mas é porque a quantidade de gols dele foi muito rápido que Foi. ele... mas isso de volante, veja só. Assim, eu não tô dizendo que não queria, não, tá? Manda Morelli. Eu queria do meu time. A questão não é essa. A questão é que volante que fica muito na área, para mim, não é volante, não. Recebe o nome de volante para supervalorizar ele, porque o cara vive na área, pô. É o quê? Um falso 5, é? Então, como o Paulinho, por muitas vezes foi, né? Tanto no Corinthians quanto no Barcelona, seleção. Veja, não é uma impressão isso, tá? Dos gols serem muito... Não foi, não. Porque ele fez 2 gols no Fortaleza na abertura e um na sequência, na rodada 2. Aí já largam 3, né? 3. Aí depois ele passa 2 jogos, faz mais um. Passa um jogo sem fazer, faz outro. Passa 2 jogos sem fazer, faz outro. Que foi na penúltima rodada. Então, assim, o 6º gol dele foi na 10ª rodada. Mas a largada, assim... Não, porque na largada ele fez 3, né? Mas depois, os outros 3 dele foram mais espaçados. Ou seja, aparece na área. Falso 5. Veja, eu tenho algumas ressalvas por ser um jogador que não tinha valor, basicamente, de mercado até o começo desse ano. Mas Fred... Porque tava no Maringá, né? Mas, assim, pegou um Coritiba em 2024, né? Com rejeição, né? Criciúma ano passado. Com rejeição. Mas fase é importante. Fase é importantíssimo. Não, total. Você pegar numa boa fase. Veja, não tenha dúvida que todo mundo tá assistindo esse programa. Antes de dar o play, já sabia que Morelli ia estar aqui. Já sabia que Morelli estaria nessa lista. É um dos jogadores que simboliza essa lista, simboliza a lógica do que a gente tá fazendo aqui, que é o seguinte, ó, menino, tá bom já de Botafogo, freia aí. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, talvez agora eu tenha encontrado onde eu quero me expressar. O volante com 6 gols, ele tá super valorizado. Esse daí só sai com dinheiro. Total. Muito. Com dinheiro você assim, ó, vou trazer um volante aqui que se eu subir,
continua comigo. E eu não acho que seja o caso. É isso que eu quero dizer. Ele tá num nível de valorização que não dá pra tirar. Por exemplo, Christopher, do CRB, eu acho um jogador mais promissor 10 do que vezes Morelli. mais. Muito mais 10 jogador. vezes Se é pra fazer um tiro nesse mais. sentido, você vai em Christopher, que é o destaque aqui, Ó, inclusive. Morelli na é que Cristiano vê também. frente. Tomou Olha, conta daquele jogo da ilha. Morelli é mais a chegada mesmo. Ele tem uma certa habilidade ali no contexto de abrir para chutar e tal. Você consegue ver algumas coisas. Mas Christian é um jogador completo, pô. Um jogador que vai participar do jogo, que vai construir pro time, que Isso. vai melhorar o coletivo. Enquanto o Morelli parece ser mais um dementador ali do time, sabe? O time se sacrifica para ele aparecer. Christian foi o contrário. Ele propaga ali o coletivo. Segundo Transfer Market, avaliado em 1 milhão de euros hoje. Morelli, né? 6 milhões de reais. Quanto? 1 milhão de euros. A Aldemir é 300 mil dólares. Cadê? Dá Quem não. manda? Dá não. Alguém manda os dólares que eu mando o jogador. Lucas, você já citou Cristiano também Cristiano, do eu Atlético Goianiense. acho uma boa opção também. Não tem quem tire também, Não, sim. É. Na verdade, é o que a gente falou, né? Essa lista passa também, assim, por jogadores que estão se destacando e não fizeram 12 jogos. Sim. Cristiano é um caso desse. É um jogador que eu gosto do jogador. Acho que está fazendo uma boa Série B, mas é difícil tirar. Muito difícil tirar. A lista ainda Esse tem. também foi. Esse foi alvo do Náutico também. Viu? Era um pacote que o Náutico tinha, Fred, que era Carlinhos, Cristiano e DG. DG que jogou no Brusque Sim. no ano passado. Era o pacote do. É Água Santa? Acho que é Água Santa. Água Santa. É. Água Santa. Era o pacote do Água Santa, só que o Água Santa estava pedindo ali entre 500 mil e 1 milhão para liberar os 3 jogadores. O Náutico prolongou a negociação, mas não conseguiu. Cristiano, bom jogador, tá? A única ressalva é que nos finais de jogos, assim, já vi uns 4 jogos dele, que sempre no final ele dá uma cansada boa. Mas até metade do segundo tempo, bom jogador. É um jogador com pouca... A carreira dele é Vila Nova e Atlético Goianiense. Água Santa, Ele Noroeste. machucou ano passado, teve uma lesão gravíssima ano passado, praticamente não jogou. Ele tinha ido pro exterior, não sei se Foi foi pro Japão. mercado asiático, Japão. Aí ele ficou, acho que depois da estreia, 2 jogos, ele machucou, ficou o ano todo parado e voltou esse ano pelo Água Santa. E aí você vai começando Não, ele voltou esse ano pelo Noroeste, na verdade. Água Santa foi no outro ano. É. Ele tava no Noroeste. Aquilo que eu falei era Noroeste. Noroeste, Não era Noroeste, não. né? É um jogador para você colocar no radar, mas dificilmente você consegue fazer uma operação dessa agora, tá? Sandri não tem nenhum jogo no Criciúma, o que torna, obviamente, um jogador de fácil negociação, porque Eduardo Batista não está utilizando. Gosto, viu, Fred? Tu gosta, né? Tem pego o banco nos últimos jogos. Funciona. Zero, não foi utilizado, não pisou no campo. Jogou no Catarinense ali. Só no Catarinense, né? Matheus Rosseto. Minto, assim. Ele pegou banco no início da Série B, agora nem banco tá sendo. Talvez tenha alguma Já coisa tem de... jogador para mercado mesmo. ou lesão, alguma coisa mais grave. Matheus Rosseto. Jogador interessante do Fortaleza que Carpini não utiliza, né? Um jogo apenas. Fortaleza tem muito jogador para aquela posição. Muito jogador. Fortaleza joga ali com Sacha, com Rodrigo, com Pierre, com Ronald, com Rian. Tem muito jogador do Fortaleza pro mesmo setor. Agora tem uma questão física aí de Rosseto, né? Eu acho todos os que ele acabou de citar melhor que você. Tem uma questão de lesão aí, ele não... Enfim. Deve ser meio carinho também. Esse não me agrada Então, tanto. também não traria, não. Também não. Não vejo como. Ele já tá machucado de novo, inclusive. Tá machucado, né? Vinícius Diniz, bom volante Chutador. do Operário. Bom volante do Operário. Todo mundo já conhece. Muito difícil de ser. Esse é bom. E esse é daquele perfil, dependendo do seu interesse, quando for para uma Série A, que ele compõe, tá? Um elenco de Série A. Jogador jovem. Jogador interessante. Eu acho muito interessante. Acho difícil. Mas estava ali sobrando. Ele volta agora pro Operário, tá? Felipe Amaral já com 11 jogos pelo América Mineiro. Christopher a gente já trouxe aqui. Cauã Rodrigues do Atlético 9 jogos. Ian Lucas também do Atlético com 9 jogos, tá? Alguma observação sobre esses últimos jogadores? Não, podemos seguir. Vamos então agora fazer uma rápida... Só voltando para o... Tá chegando. Ian Lucas é o jogador mais cartões vermelhos na Série B até. Já foi expulso 2 vezes. Porque tava vendo aqui com os dados só para checar isso aqui. Pronto. Traz um problema, né?
Tem que trazer ele e o reserva. Ele e o reserva. Fazer aqui um convite para vocês, tá? Village Porto de Galinhas, Village é Gol na Copa do Mundo. A gente já fez alguns anúncios dessa estrutura espetacular que o Village montou durante a Copa do Mundo. Isso aqui eu acho surreal, tá? Você para assistir a Copa na piscina, com essas poltronas, esse verdadeiro sofá dentro d'água, é algo telão perfeito, é algo que, assim, para quem não vai para a Copa do Mundo, deve ser o melhor lugar possível, tirando ir para a Copa do Mundo, porque um resort dentro de Porto de Galinhas, com toda a estrutura. E aqui E tem um negócio aí sem delay, né? É tão Sem isolado delay, que quem tá ali tá vendo ali. Não tem delay Exatamente. de prédio gritando e tal. Porra, chega, dá uma vontade de você mergulhar nessa tela. E a gente tá vendo aqui a questão do sofá dentro d'água, mas você vai ter várias atividades de brincadeira, promoção, chute a gol, quiz, você vai ter camisa distribuída, como é o nome daquilo que fazem das mulheres no dia do jogo, né? Maquiagem, cabelo, ajeita. Tem um nomezinho que é customização. Eu ia falar personalizado. Né? Customização das camisas. E o Village traz toda essa experiência. Muita gente está se interessando e eu tinha cometido um erro. E é por isso que eu fiz questão de trazer esse anúncio hoje, mais uma vez, porque eu estava divulgando o código clássico Podcast 45. E o código Podcast 45 ele é um código de 20% de desconto. Mas, para celebrar os 12 anos de parceria entre o 45 Minutos e o Village Porto de Galinhas, que nasceu na Copa do Mundo, nasceu de uma demanda muito parecida, Copa no Village é o código correto, tá? Com 30% de desconto. Já vieram no Twitter. Pô, Fred, o código Podcast 45 não tá funcionando, não tá dando 30%. Foi erro nosso, tá? O código é Copa no Village, 30% de desconto. Tô aqui a camisa Village com 2 L's. customizada. Village com 2 L's, tá? Camisa customizada aqui, tá? Pra quem for assistir o jogo. Os jogos da Copa do Mundo no Village. O telão passa todos os jogos, tá? O telão vai passar todos os jogos da Copa. Talvez não os da madrugada, Tem um jogo mas de 1 aí da manhã, o da né? madrugada tem a boate, né? Que funciona. Tem a Que não é parte mais interna. boate. Eu chamo de boate porque nos idos dos anos 2000 era uma boate aberta ao público. Fazia. É o que agora lá? Agora é um Teatro. salão de eventos, tá? Boa. Muita coisa de A gente já viu uma conversa. Copa naquela. Já. Eu assisti. Brasil e Suíça. Eu assisti Bélgica, a eliminação. Eu tava na Rússia quando eu Não, mas voltei. você tava nesse dia também, porque foi Não, eu tava evento. na Rússia. Vocês estavam. Tu não viu esse jogo com a gente, não, foi? Não. Tava na Rússia, carta do caralho. Que me pediu pra eu jogar a carta na mesa, eu joguei, né? Ainda forçou. Ainda falei, corrigiu. Eu disse, eu tava. Não, você tava com a gente. Eu disse, eu tava Então, na mas- Rússia. Então não foi a de 22, não. Porque o Brasil pegou a Suíça acho que 2 vezes. Não. Será que foi? Então Não, foi. a gente foi lá em 18. 22 Foi a gente não 18 não. mesmo. Então foi isso, tá? Vocês estavam lá com o Márcio Santos e tal, aquela história. Ah, tá. É. Eu Ok. eu fui fazer uma, mas eu fui Brasil e Bélgica. Tava confundindo, será? É frio, é frio. Terminei no quarto. Comecei ali um jogo encardido, eu corri pro quarto para ver o segundo tempo. QR Code aqui, tá? 30% de desconto, você entra direto no site do Village. Isso é tudo no site do tiver Village. ainda encontra grilo na piscina. Isso aí, meu amigo. E o Paulo Sérgio perdido aqui. Gente, Sobrou Ó, Paulo Sérgio. algum verde Paulo Sérgio Ó, Paulo perdido Sérgio. aqui. Ah. De algum Paulo Sérgio Onde aqui, está ó. o homem? Caramba, eu achei ele agora, pô. Aprovando, ó. Eu achei ele agora. Onde está o Esse óleo? quarto é verde Paulo Sérgio. Exatamente, ó. Paulo O Sérgio Inter não aprova. tá jogando, pô. Pô. Paulo Sérgio tava ali pequenininho, parecia um sapinho das plantas ali do quintal do Village, tá? Vamos voltar, porque agora a gente vai para os meias, tá? Primeiro, o Cauê colocou, acho completamente inviável, já foi muito especulado antes, que é Bosquilha. Renovou o contrato. Exatamente, do Operário. Não acho que é um jogador que saia para a Série B esse ano, não. 10 jogos, contrato até o fim de 27. Jonathan Robert, jogador que o Cauê indica desde o começo do ano, pernambucano. inclusive. Pernambucano, torcedor do esporte. Mas quem não é, né, Lucas? Eu queria saber um que não. Depois de Ítalo que acharam aquela foto, né, Atos? Tudo agora. Todo mundo.
Não acho que se torna, pensando no Sport, por exemplo, eu já não traria. Já não é o nome que eu traria. Mas ele Pra não ir pro vai jogar Sport. mais, né? Não, Pelo que filma, eu até entrei aqui. Eu tinha visto isso, Atos. Aí entrei aqui e já tem atualização de. Tinha uma possibilidade de saída, de, enfim, liberação, mas não. A princípio, por enquanto, integrado e voltando a treinar normalmente. Pode ser É, um meio não tá bom, interessante. né? Eu tô dizendo, Eu especificamente gosto, pro viu, Fred, Sport. assim, não sei, não. O esporte não tem. Não tem. eu acho um belo do jogador. Não tem. É muito bom, pô. Chuta, 10 mesmo, assim, de Ele cabeça no ano erguida. passado, Essa função o Sport não precisa trazer da Série A, não. Que é assim, é. Se pudesse, Era Teremos essa lista também, tá? se puder, Série A Menos. menos, né, assim. se pudesse, ótimo. Mas eu acho que é um nome. Gustavo Eu gosto ou do ele? nome. Gustavo. Mas Gustavo aí- ele e Gustavo. Gustavo revelado. Gustavo Curitiba, sim. Curitiba. Ex-Sport. né? Gustavo. Que precisa. Tá muito, não precisa dar um rumo na carreira. Né? Veja só, não é, Precisa jogar. não é que eu não valorize Jonathan Robert, não. É porque eu acho que nesse momento do campeonato, com o Sport já definido estruturalmente o time, eu queria muito que o Jonathan Robert tivesse vindo no começo. Agora, não sei se é um cara que conseguiria facilmente jogar, sabe? Gosto do jogador. Cauê fez grandes elogios. Mas eu acho que cabe em muito time de cima. Então, como havia esse indicativo de liberação, esse jogador pode acabar sendo o nome dessa lista que transite para outro clube mais de cima de Série B. Ainda que o Criciúma está crescendo no campeonato e vendo a curva ascendente, uma tabela muito boa pela frente. Tá crescendo, tá dando passo. 4 empates, ganhou o último jogo. Mas Assim. 6 jogos, 6 ou 7 jogos sem perder. Não, mas É porque são muito empates ele tá no meio. dentro da fase que o Sport teve. É muito empate, assim, É. muito arrastado. Mas tem 3 jogos muito tranquilos. Mas de toda pela forma já frente. tem a pontuação do G6, embora não esteja no G6. Danielzinho não gosto, jogador do CRB, 10 jogos, já muito no limite. não sei. Cauê tem uma cabecinha aí, viu? Cauê tem uma participação aí, né? Guilherme Marques, Atlético Goianiense. 35 anos. 35 Muito anos, tempo 9 fora do jogos. Brasil. Rafael Gava, não gosto muito, Jogador jogador de de Atos. Atos. 8 jogos. Não, jogador de Hélio, meu não. Agora, é uma posição que falta no Náutico. Porque se o Náutico tivesse um jogador... Por exemplo, Rafael Gava, se ele viesse pro Náutico hoje, ele ia servir para duas coisas. Tirar Dodô? Uma, Tira o Dodô? seria... Não. Seria uma opção para Dodô, se Dodô Tá. não jogasse. Ter um meia reserva. E naqueles jogos que o Náutico não conseguiu nada no primeiro tempo, precisa tirar um segundo volante para botar um cara um pouco mais técnico. Rafael Gava joga de segundo volante também. Então, aquele famoso cara que ataca como volante e defende como meia. O Náutico não tem um cara desse no elenco. Dudu Miraíma, do São Bernardo, e Lucas Fernandes, também do São Bernardo. Dudu Miraíma, bom jogador, já jogou no Náutico, uma passagem que não teve tanto brilho no Náutico. Detalhe, eu nem lembrava dessa passagem. Mesmo, não lembro não também. Foi em 2022, eu acho, ou 2023, uma coisa assim. 23. 23. 17 jogos, Atos. Pô. Ele era só Dudu, será? Jogos. Porque o nome muito... Ele se chamava só Dudu, mas Ah, tá. teve outros Dudu que jogou no Náutico nessa época também. Mas eu não conseguia recordar muito dessa passagem dele no Náutico, mas ele é muito bom jogador, tá? Agora, obviamente que eu tô falando muito bom jogador, não é pra resolver problema ninguém, não, tá? É pra compor elenco. E Lucas Fernandes de São Bernardo. Acho que Dudu Miraíma vai fazer rapidamente seu 13º jogo de São Bernardo. Também não é um jogador para que ninguém faça um movimento, não. E Lucas Fernandes também já teve um pico de carreira e assim... Em resumo, dessa página aqui, é Jonathan Robert. Viável. Na lógica viável. Não, que não tira. Viável. Se a tem que aliar aí o qualidade com viável. Talvez se a viabilidade, se a viabilidade, essa palavrinha tão importante, não fosse importante, seria Bosquilha. Mas, obviamente. Não, mas eu tô citando porque tá na tela aí. Mas é inviável. Tem o Gava, como o Atos falou, Gava é possível, mas toda a dificuldade que a gente já ressaltou algumas vezes dos jogadores do Botafogo, né? O meu sonho de consumo de meia, daria até para jogar pelo lado esquerdo, é Lucas Mugni. Queria. Queria.
Série A, né? Mirassol. Como é que ele tá? Dá uma olhada. Vou ver aqui rapidinho. Meio encostadinho. O Mirassol roda muito. Esse né? programa a gente vai produzir, tá? Que pra mim é uma lista mais... Pra você colocar uma lupa maior, que é a lista da Série A, que é basicamente... Não jogou no Brasileirão. É a lista, basicamente, de quem não está jogando. Rapaz, 13 jogos, 12 jogos na temporada, mas não jogou no Brasileirão. Mas não por nada. Tem ficado no banco, 3 jogos na Libertadores. Sim. É porque o Mirassol, de fato, tem um elenco muito grande Isso. e muito nivelado, então ele roda muito. Ele não tá sendo utilizado no Brasileirão. Vamos ver se a gente consegue fazer esse programa no comecinho da semana que vem, antes da Copa do Mundo. Eu acho que cabe tentar fazer esse programa antes da Copa do Mundo. Vou acionar a Cauê, tá? A gente pode ir montando uma lista para tentar fazer esse programa antes da Copa. É um programa interessante, até para se somar, e é bem necessário, tá? Vamos avançar para os atacantes. A gente primeiro vai para os atacantes de lado, tá? Aqui eu juntei direita e esquerda. A Cauê fez a porque hoje em dia separação, o cara mas joga hoje em dos dois dia... lados, não Exatamente. Castilho, que só jogar na esquerda. Márcio Goiano tá jogando homem na direita várias vezes. Os boleiros chamam de beirá. Ou extremos. A lista de Não, Cauê... extremo não é boleiro, não. Extremo é justamente Tite. aquela coisa mais professoral, né? Cauê trouxe 3 nomes e nós acrescentamos mais 2 aqui, tá? Tylon do Avaí, garoto, joga muito bem, interessante, mas eu acho que é complicado o nó aí pra tirar. Tylon também não chega pra jogar, então é muito difícil. É um outro perfil. Aí não sai, não. É uma Aí joia é tipo, guardado as devidas proporções. Tá é o aprendendo Zé a Lucas falar do Avaí. isso, né? Tá aprendendo a falar isso agora, né? É o Zé Lucas do Avaí. Eu falo nisso, Fred. Agora que me desse um parêntese. Caralho, Eu tava devidas proporções mesmo. Viu? Algumas. Eu tava conversando sobre É o Melk do Avaí. Expressões não usuais que a gente que faz podcast e acaba escutando muito nós próprios falar. Às vezes a gente pega uma palavra que não é muito usual e começa a repetir ela incansavelmente. Não sei se você já percebeu isso. Sim. A palavra do mês que eu elegi é embarcado. Eu uso muito, Embarcado. Uso Você vê só, embarcado, até o ano passado, embarcado não era falado por ninguém. Alguém falou a primeira vez. Veja, acabou, embarcado eu acho que é minha, viu? É. Eu uso muito Não, embarcado. eu acho que Porque tu pegou de eu- sabe de quem? De Cássio Cardoso. Não sei, porque Eu acho que- tirei eu de acho que tecnologia embarcada. A gente usa aqui a gente usou muito no esporte. É, assim, qualidade Eu embarcada. tenho a embarcada. impressão É. que tu absorveu isso de Cássio Cardoso. Isso aí eu posso tentar reivindicar a criação própria. Eu vou perguntar a Cássio Cardoso se ele criação usa. própria não. Já o Bahia FC embarca demais o Bahia. Eu acho que foi. Só um outro exemplo, porque quem está na audiência vai conseguir pegar fácil essas palavras que são muito repetidas. É a palavra robustez. Meu amigo, quando o robustez começou a ser falada, Essa é uma boa palavra. na boca de todo mundo. Tem outra, só para terminar essa agora. Esteio. Eu acho que é de Arthur. Depois que Arthur falou esteio... meu Qual o amigo, contexto de que Esteio entra com a... Cara, é o esteio do time, né? Esteio do time. Esteio do time. Sim, mas quem é o Esteio? Quero saber. Quem é o Esteio de Santa Esteio Cruz? do Santa. Quem é o esteio? E assim, Ele acha. Ele acha só. mais esteio. Eu acho que quando ele fala assim, né? O time não tem o esteio. deve ser O time não tem o esteio. Deve Rapaz, ser. o time já tá aqui, a gente já tá em junho, o time ainda não tem o esteio. Talvez seja dessa forma. Vixe, Santinha. Vou falar baixo, porque Celso tá aqui do outro lado da parede, mas Celso tá usando muito uma que eu não assino embaixo, que é as franjas. Ele tá com essa mania, né? As franjas. As franjas. Como vi assim? não, essa não. As franjas de As quem? franjas, que é assim. Aos olhos. Não, a primeira. como se Primeira fosse- vista. a primeiro pelotão. Deixa eu chamar ele aqui. Celso! Tu usa. Tamo no ar. Tamo tá? no ar, hein? Tu usa as franjas em que sentido? Franjas? Não tá com essa história? Na primeira franja. Ah, Microfone, por favor. quando eu falo em franja, eu me refiro às camadas que a gente vai chegando, né? Tem Leis. a primeira franja lá, que é a galera que... Um exército de frente ali. Exatamente. É aquela galera que... A última franja é o jogador de compor elenco. É o de fundo de elenco. Vamos falar isso aí, né? É a última franja, é o fundo de elenco. Eu considero que a última franja é a franja dos heavy users, certo? É a galera que realmente consome futebol
massivamente. então, ao contrário. Tá. Isso, exatamente. Então ela vai. Essa é mais difícil. Isso aí é. Isso o cara vem pra explicar, pô. Poética demais. Ficou 100%. Ainda meteu um Você contento. sempre- Eu contento, pra Você terminar. sempre Pra vem terminar, contento. preciso. Vamos lá, bom programa, galera. Valeu. Depois de Tylon, tá? A gente tem Ryan do Vila Nova, 11 jogos. Não, veja, eu queria o Vila Nova que fosse Ryan, viu? Rian. Rian do Vila Nova. Os Ryans e Rians eu já tô Não, porque Ryan do Vila Nova agora arrumava o Vila Nova. Eu chamo alguns de Rian, aí o cara é Ryan. O cara joga a moeda, né? Não, mas aconteceu. Mas isso aqui, Fred, essa confusão foi da live de Vitória e Fortaleza que no campinho apareceu R. Gustavo. Aí, eu Minhoca. Rian, é. Aí, meu, quem é R. Gustavo do Fortaleza? Era Rian. Rian. Que Mas não- eu acertei porque eu lembrei de que eu tinha visto jogando, tá? Rian do Vila Nova, 11 jogos. Iago Tedes Londrina, 10 jogos, tá? Que é o destaque da foto. Olha, eu não sei, né? Muita acompanhei gente no fala Paranaense, viu? Se for o que eu tô pensando, me fez uma raiva com o pênalti na final do campeonato. Era isso que eu ia dizer, Cássio. Eu não sei se eu gosto desse Eu cara, também não. não. Porque muita gente fala. Aí eu assisto Perdeu jogo o de Iago campeonato Tedes, invicto. sabe o que eu vejo? Sabe o que eu vejo? Eu vejo um fominha individualista. Eu não sei se nos times de Não sei se eu gosto dele. Não. tabela, Fominha individualista, cabra safado. não me agrada, não. É porque todo mundo elogia esse cara. E pra mim é só um individualista, por isso que ele chama atenção. Foi expulso, inclusive, no último jogo. Ele foi expulso no jogo contra. Não gosta. Não tá, Vila Nova, não tá tá. querendo fazer o 11º e 10º jogo, né? Talvez. Tem que ter cuidado, porque essa fase aqui, ele valorizado, Londrina, né, fazendo o campeonato de baixo, pode realmente ser um cara pra migrar de mercado. Tem muito time precisando, tá? Poderia jogar, sim. Dependendo do encaixe. E aqui a gente trouxe dois nomes que não estavam na lista de Cauê, porque, basicamente, desde que Cauê montou a lista, Pedro Henrique se inviabilizou no Ceará, chegou a ser afastado. Antes da gente gravar esse programa, tive a notícia que Vina seria reintegrado, mas Pedro Henrique não, tá? E é um dos melhores de potencial embarcado. Mas dessa. esse, com todo respeito, esse 35 de parênteses passa muito. Veja, Passa muito assim. é um soldado pra chegar e fazer um serviço. Como é? É um soldado, você traz, vai pra uma batalhazinha até dezembro. Soldado faz serviço, soldado vai cumprir missão, porra. Pronto, Serviço. Mercenário. Foi um jeito- É mercenário. É, isso que eu ia The dizer, fazer um Expendables, serviço. The Expendables. Mercenário. Não é Cássio pela não pátria, pediu pra detalhar que dinheiro. serviço seria. Missão, porra. É uma missão, pronto. Se bem que se fala, soldado do quartel quer serviço. Né? Eu traria, veja só, eu acho que Pedro Henrique é o nome, É. tá? Tá Também recuperado. Nitidamente teve problemas com o Mozart, teve problemas para além do futebol no Ceará, não foi só futebol. De quê, Fred? Teve uma lesão no braço, que ficou alguns jogos fora. Tu garante, tu vai assinar no papel que ele não vai machucar se eu contratar. Porque esse é o problema, pô. É o Mas risco aí de não dá pra lesão. garantir nenhum, né? É. Agora, impossível trazer se o Ceará não pagar pelo menos metade do salário. É muito caro. Ninguém vai tirar do Ceará se o Ceará não pagar pelo menos metade do salário. É o jogador mais caro de toda essa lista aqui. De toda essa lista, é disparado o jogador Tem mais mercado caro. na Série A? Não, Nem na Série A menos? Não. Chapecoense? não. Chapecoense Esse não? ano não. Esse Será? ano não. Agora, mas não. Jogador Sei que não. tem problema de se contundir, que tem idade extremamente alta e joga pelo lado do campo e é caro, eu acho que é o pacote da bomba. E se fosse centroavante, o cara se resguarda, ele mete gol, então acaba sendo fundamental para o time, faz uma ajuda direta. Agora, jogando de lado, eu acho uma bomba. E aqui, Max, tá? Que tem um jogo, mas esse jogo aqui, a gente poderia mudar a palavrinha. 1 minuto. Ele tem 1 minuto em campo. Na verdade, 1 minuto até os 45, deve ter jogado os acréscimos, bota ali 6, 7 minutos contra o Ceará. Tá? Um jogador que o Sport, quando trouxe, foi o primeiro bom reforço do Sport. O Sport tava ali naquele início de ano. Quem classificou esse como um bom reforço? Não, Pro que tava vindo? pro que tava vindo, foi, Eu acho muito fraco. foi o primeiro, fez assim, ó, o primeiro de Série B. É o primeiro jogador de Série B que o Sport trouxe no começo do ano. Eu acho fraco e se acha muito. Não, se acha muito, sem dúvida Sem alguma. dúvida alguma. Agora, eu acho que é um cara que poderia contribuir muito mais do que contribui pro Sport. E que deveria ter Claro, muito maior claro. minutagem.
Não tem comparação E por o Gustavo isso- Maia, por exemplo. né? Exatamente. Como o Sport não utiliza, eu Vira vejo, um alvo, com certeza. eu vejo ele um alvo para ser maior utilizado em outras equipes, tá? Cabe, Agora, também tem cabe, uma coisa, cabe voltar Fred. pro Cuiabá, Eu acho não? Caberia, por exemplo. Voltar pro Cuiabá e João trazer Basso, o João Basso. Raul. Agora, vai ter que ser justo também, porque fica parecendo que a não utilização é simplesmente um erro, ponto. Eu não sei se é não, tá? Porque eu acho que o problema foi lá na contratação do jogador, quando se pensou que o Sport ia ser esse ano. Porque, vamos lá, ele vai entrar onde no Sport? E atacante pelo lado esquerdo? Sim. Max não é atacante, gente. Você é um É, meio-campista, um Atos, volante. mas o nosso ponto sobre Max, sim, é sempre no comparativo. Gustavo Maia tem muito mais minutos do que Max em campo. Isso não existe. Também, o argumento Lucas, é muito pior se a gente colocar Gustavo Maia na mesa quando aqui. você pega o treineiro, ele olha para Gustavo Maia, com todo defeito de Gustavo Maia. Mas Gustavo Maia é um extremo agudo, porra. É um Aonde? cara que vai cortar pro lado e vai dar um chute no gol, pô. Só faz essa jogada. É uma jogada Não, única. não faz mais, Mas nem na essa Série B não jogada. faz, Teve um jogo, não lembro qual foi o jogo, eu não vim pra live pós, eu mandei mensagem pra tu, você teve a mesma percepção. Gustavo Maia entrou num jogo, ele não tocou na bola, ele passou uns 15 minutos em campo, e não é modo de falar não, ele não tocou na bola, não Na Série conseguiu B ele não toca na bola, não. tocar na bola, Atos, tocar. E assim, e entrou de novo, e entrou naquele jogo no meio Que foi o tempo, que praticamente e- finalizou, né? e foi o que finalizou, e o que acendeu a luz pra isso. É. Porque Max tem um minuto. É ruim, mas ok, segue. Só que Max tem um minuto, com Gustavo Maia sendo utilizado, você chama atenção pra Max ter um minuto. Eu tenho mais confiança em Max do que em Gustavo Maia. Acho que eu eu queria ter prefiro- visto um pouco eu quero mais. Eu tenho testar. dúvidas. Na verdade, com todas as ressalvas pra Max, é meio louco que ele tenha um minuto Total. e Gustavo Maia tenha tido tanta oportunidade. assim. A gente pode chegar aqui no próximo programa, Max jogar. O Sport não tá com problema agora. Sim. Ele pode optar por Max. Sim, E a gente detonar Max aqui no jogo. Mas a gente precisa ver Max. precisa Precisa ver. ver Max. Como não usa, vira o jogador que está na Exatamente. prateleira pro mercado, fica na tá? prateleira. Gustavo Maia tá também, mas a gente sequer tem cara de pau de colocar como indicação pra alguém. É. Ia parecer que a gente ia estar querendo só desovar Gustavo Maia aqui. Eu não recomendo Gustavo Maia nem pro América Mineiro, que é o Na lanterna do condição física campeonato. que ele tá, fica difícil mesmo. Eu não recomendo Gustavo Maia pra Ponte Preta. Agora, Max, Tem torcedor do Náutico, Fred, que não acompanha bem, chega a cogitar. Eu digo, meu irmão, você não tem noção, pô, não tem condição nenhuma, o pô. Max, por exemplo, Não é o Gustavo Maia da Série C que jogou no Náutico, não, porra. Max- Ali é um jogador leve, fino. Agora ele tá rechonchudo, pesado, sabe, encardido. É diferente, é outro jogador, pô. perfeito, tá? Fechando com os centroavantes, não vejo nenhuma possibilidade Zero. de Mikael ir para outro clube dessa Série B. Ele só vai sair se for para uma transferência que gere um grande Veja, retorno Fred. financeiro para o CRB. Veja, Fred, veja só. Mikael, ele é o perfil de você fazer um grande investimento nele, pô. Concordo. Mas não é Esse Série B momento que vai vai fazer. estar Mas caro nesse Série momento A. é grande mesmo. Sim, mas tudo bem. Mas que seja grande, porque, veja, ele tem 50% do passe, tá? O passe não é todo do CRB, não. Isso já seria um facilitador. Porque, veja, não brinque, Mikael é um jogador de Série A que tá jogando na Série B. Isso, Então, concordo. Esse investimento, Esse quem vai fazer é a Série A. Quem vai fazer é a Série A. Se Veja. fizer a Série A. Vamos tirar o Fortaleza, que eu acho que se o Fortaleza volta pra Série A, ele vai tentar retomar de onde ele estava, né? Sim. Porque o Fortaleza já viveu altas aventuras. Mas tirando o Fortaleza, qualquer clube que suba, digamos que a gente tem em dezembro, Não, dia 1 de primeiro nome do dezembro, esporte. É. Primeiro nome do ele não esporte. vai achar, ele não vai encontrar, Lucas, um nome melhor do que Mikael. Então por que não tentar fazer esse movimento agora? Para garantir esse acesso. Mas vamos lá, quem é que poderia fazer esse movimento agora? O Fortaleza, que Militelo não tá 100% E o firmado. dinheiro? E o dinheiro? Mas dinheiro acabou. O dinheiro É. acabou, amigo. Veja, não, mas de dinheiro ninguém tem para nada e a turma vai fazer alguma coisa. Tem um cheque predatado aí, a turma não faz aquelas parcerias que um É. parceiro compra o jogador. Veja, O Mas Ceará o não CRB tem. O CRB não é um pato morto que vai É, liberar o cara assim do exatamente. Fortaleza. Pô. O Ceará não tem nenhum atacante. Seria um sonho pro Ceará. Um sonho, Mikael. Um sonho. Mas também tá vivendo a fragilidade financeira. Não sai pra Série B, não. Não acho que sai. É, o Goiás poderia ser. Também não acho. Mas já paga um salário de 400 mil para Anselmo Ramon. Não sai. Tá? O Sport encaixou com o Perotti, não vai fazer uma loucura por Não. Mikael agora. se tu fosse chutar, Fred, tu diria que Mikael ganha quanto no CRB hoje?
150, 160. Era meu chute também. É disso pra baixo, velho. Eu chegaria mais perto de 100 do que de 150. Conhecendo a política de salário lá do time do CRB. Mas o problema é que o CRB... Teve entrevista recente sobre ele. Já tá falando em Fora 20 do país. milhões, em coisa nesse perfil, pô. Se não me engano, foi falado 20 milhões. Eu acho que ficou inviável nesse momento. Muito gol. O Bruno Santos é uma opção, tá? Eu Ele tá numa acho, boa fase. Ele já tinha jogado a Série B pelo Volta Redonda, aí não tinha ido bem, aí ele cai pra Série C, né? Com o Guarani. Aí faz uma Série C boa, interessante, o Guarani não conseguiu acesso, mas foi boa. Era o principal jogador do Guarani, levou o Guarani meio que nas costas. E ele agora tá conseguindo fazer seus gols no fraco Londrina. Eu acho E se bom. você vê os lances de Bruno Santos, é muito lance de... Os gols estão saindo por causa dele, sabe, Fred? Não é ninguém que tá dando mastigado para ele. Então, dado esse perfil do que ele tá mostrando, eu acho que passa a ser um nome bem interessante. Eu acho também, tá? E Della Torre deve ter algum problema de lesão, né? Porque era um cara que era importantíssimo pro Vila Nova e só tem Ele 5 teve a jogos. suspensão, né? Teve uma Daquele suspensão. jogo contra o Sport, acho que pegou 2 ou 3 jogos. Isso. E depois voltou e tal. Eu acho que o destino dele vai ser o Vila Nova. Acho que se acertou muito cedo Ninguém lá. vai dar Vai essa fazer um mordida, movimento, não. Vai. Nem tá jogando o suficiente pra despertar alguém comprar uma briga e investir no Vila Nova. Enfim, essa foi a lista que a gente preparou, que a gente montou aqui. Cauê, né, o cérebro de quase todos esses nomes. A gente discordou de alguns, atualizou outros, indicou mais alguns pelo caminho. Falados. Olha, eu acho que o Paulo Sérgio tá muito na prateleira. Se tiver algum interessado... A gente citou no começo, a gente citou, acabou não botando aí, né? O Cuiabá chegou a se interessar por Paulo Sérgio. Eu, assim, se fosse dar um palpite, eu diria que Paulo Sérgio não continua no Náutico. Sim. Mas vai pra essa Série B de baixo. Mas vai pra de baixo. Porque a lógica aqui desse programa foi meio que Sim, a perfeito. Série B de cima puxando. Os nossos, mais Goiás, por aí vai. Isso, os 4 do Nordeste, mais Goiás, mais Criciúma, os próprios de São Paulo, Novo Horizontino, CRB também. Exatamente. Times que estejam ali para chegar entre os 8, né, que são os que brigam mais diretamente pelo acesso. Deixa eu fazer uma pergunta para terminar o programa, tá? O programa, a gente já trouxe todos os nomes. E aqui é uma pergunta que antecede o próximo programa, que vai trazer os reforços que estão na Série A, que estão fora do país, né? Indicações de reforços. Teve um debate recente em que Atos disse que acha que vai ser menos intenso do que parecia esse mercado. Mas para além da quantidade, de onde realmente virão esses jogadores? Porque eu acho que esse programa que a gente fez aqui, ele não vai ser um fluxo, esse fluxo migratório vai ser muito pontual, da Série B para a Série B. É algo que nunca existiu, é um mercado novo. E talvez até por isso os clubes nem estejam tão atentos a esse mercado novo. Mas a gente sempre diz que a Série B é um alvo predatório da Série A. A gente não sempre diz isso? Sim. Para E do esporte, Japão. para esporte, para Ceará, para Fortaleza, tá? Para Goiás, para Náutico, para Novo Horizonte, para quem tem dinheiro para agir, a Série B também pode passar a ser um alvo predatório de quem tem mais dinheiro na Série B. Essa chave não virou. Não sei se vai virar agora. Essa mudança de regra, a quantidade de jogos que você Permite faz que eu acho que em algum momento, inclusive, vão ter que dar um freio nisso, porque eu achei 12 uma quantidade excessiva muito alta para você poder predar assim, um concorrente da própria Porque divisão. essa 12 é muito pensada na Série A, que começa em janeiro. Sim, mas dentro da lógica da Série B é diferente. Porque em janeiro ainda 12 daria ali no meio, ainda seria muito começo do ano, porque o cara já tá preso, né? Mas só se o pensamento for puxar muito em breve a Série B para janeiro também. Para janeiro. De onde virão esses jogadores? Repito, tô focando aqui os 4 do Nordeste e o Goiás e quem tem maiores possibilidades financeiras, tá? O próprio Vila Nova, que tem tiros ainda para dar, Atlético Goianiense, que a gente sabe que se reforça quando preciso, tá? De onde virão esses reforços? O movimento é mais os caras que estão encostados na Série A, o movimento é repatriar jogador, identificar estrangeiro,
o movimento são esses que a gente trouxe aqui da Série B ou puxar destaques da C? Eu acho que um movimento maior, em ordem, tá? Vou em ordem, já que Em ordem, você... em ordem. Eu vou colocar os dois num bloco só. Mercados alternativos do exterior, junto com Série A. Tá. Os encostados da Série A. Mercados alternativos do exterior, repatriando. Repa- Ou estrangeiros? Não, estrangeiros não. Repatriando, não. né? Brasileiro, repatriando. Repatriando, né? Aí depois vem esse segundo escalão aí com o jogador de Série B e os jogadores de Série C. Para esse bloco não deve vai, vir não. ninguém. Ser difícil. Não deve vir ninguém. Eu acho que é Eu já mercado. dei uma olhada assim. Talvez o Brusque tenha algumas coisinhas ali. O Brusque sempre gosta de trazer uma novidade, né, para o. Para mim, a resposta de Atos aí, ela é meio balizadora. Para mim é isso. É Série A Série A. com mercados alternativos, né, para repatriar mais brasileiros do que estrangeiros. Mas eu acho que Vou sugerir um essencialmente mercado. Série A. Vou sugerir um mercado que eu acho que está começando a ficar na pauta. Às vezes a gente nem se atenta a isso, mas mexe. De onde veio o Vitinho pro Fortaleza? Onde veio o Vitinho, exatamente. México, eu acho De onde que veio o Rivera no passa a passado. ser um alvo. É isso, tá? Dessa forma a gente fecha essa edição especial do Raio X da Série B, focada em indicações de reforços dentro da própria Série B. Como a gente falou algumas vezes aqui no programa, vamos correr para, antes da Copa do Mundo, entregar o conteúdo dentro da Série A. Uma última de acabar, já que o assunto é contratação, indicação de jogador. De vez em quando, sem fazer nada, o cara abre um gol ali, fica tentando dar uma de scout ali, Total. procurando o jogador. Aí um dia desse eu tava, semana passada, uns 10 dias atrás, eu tava ali com o gol aberto, deixa eu procurar alguma coisa aqui no Campeonato Português pra ver se eu acho. Aí eu vi um cara, porque o primeiro que chama atenção pra você é questão de gols e assistência, depois você vai fazer um outro tipo de filtro, né? Isso. Aí tem um cara com um bom número de gols, bom número de assistência, e geralmente no Campeonato Português, veja só, se você fez uma graça, o mercado europeu leva. Esse tinha contrato até junho, agora, né? Sim. Aí eu disse, pô, não conheci o jogador, Português. só me chamou... Não, brasileiro. Brasileiro. Me chamou a atenção os números, aí eu disse, vou ficar com esse jogador, peguei favoritei pra olhar depois. No outro dia, assim, a coincidência é incrível, no outro dia, o cara não tá na Ilha do Retiro, Fred. Quem é o cara? O nome dele, Pedro Maranhão. Eu não fazia ideia que ele tinha sido base do esporte. Base do esporte, pô. Base do E esporte. Pedro Maranhão. tava pra assistir o jogo contra o Fortaleza. Não é o jornalista, tá? Não é o jornalista. Que Base do tava esporte. junto com o Derek assistindo o jogo. Foi um torcedor do esporte que falou. Olha o Derek assistindo o jogo. Aí o cara botou assim embaixo. E o outro é Pedro Maranhão. Eu disse, pô, o jogador que eu tava olhando ontem lá em Portugal. Foi base do Foi esporte ali. bem, tá? 2017, 18 ele sobe. Aí tem uma oportunidadezinha em 2019. Mas não, aqui não conseguiu. Mas eu percebi isso. Mas lá foi bem. Veja, um banquinho ali, quem sabe. Enfim. Mercados alternativos. Uma lista que também pode vir no nosso próximo programa e que os clubes são muito atentos a isso, né? Se Atos faz, se Lucas faz, se Cauê faz, obviamente quem é pago para isso também faz dentro de Tem cada que fazer, clube. né? E não acompanham nem 10 nem 20 não, acompanham E 200 não é jogadores. no Gol, não, né? E não é no Gol. Tem outros 200 mil aplicativos e outros aplicativos, sistemas aí pagos que indicam que trazem mais informações, tá? Enfim, primeiro programa dessa leva entregue. Vamos tentar levantar essa lista para atualizar antes da Copa do Mundo, tá? Agradecer a audiência de cada um de vocês que chegou até aqui. Hora de deixar sua curtida, tá? Se inscrever no canal, ativar as notificações e caso queira se tornar membro do nosso canal, aqui embaixo da gente tem a opção para virar membro. Atenção, entre aqui todos os dias no nosso feed, cobertura da Copa do Mundo chegando. A gente vai trazer uma cobertura muito especial, um projeto chamado Mundo da Copa. Tem vídeos aqui no nosso feed que você pode conhecer também o que a gente está preparando para a Copa do Mundo de 2026, tá? Eu me chamo Fred Figueiredo, aqui na mesa estou com Cássio Zirpoli, com Lucas Leozzi. Na telinha, aqui com a gente, Atos Rio, da direção do estúdio de João Trigueiro e a edição de Gabriel Costa. Nós somos um pedaço time do 45 minutos e é
Um grande orgulho, uma grande responsabilidade e uma grande alegria trazer esse conteúdo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.